Mãe, um amor de prova. Agradecer a Deus a oportunidade que Ele está me proporcionando, como também a todos nós, nessa manhã sabática, manhã esta, onde o assunto já está aqui. As irmãs com muito carinho prepararam aqui à frente e com uma pitada de bom gosto prepararam o cenário para falarmos sobre as mães. Falar sobre mãe hoje, não podemos esquecer quantas mães perderam a vida no Rio Grande do Sul. E quantas mães perderam seus filhos ali no desastre, que ainda está em evidência e as notícias não são ainda das melhores, porque o clima pode novas chuvas chegar àquele local. Mas a data é uma data que é difícil passar por alto, Dia das Mães. Essa data, ela só perde para o Natal, no comércio. É uma data assim tão popular, que apenas o Natal tem uma movimentação maior. Uma data que se tornou oficial, primeiramente nos Estados Unidos, no ano de 1909, já no Brasil, no ano de 1932. A partir de então, quando chega essa data, no mês de maio, é chamado mês das mães. Eu creio que aqui houve o privilégio de ter a mãe. Quem tem a mãe aqui na igreja? Que tem mãe, né? Na verdade, irmãos, nós temos muitos primos, muitos tios, parentes, mãe só uma. Mãe só uma. Mas, conforme o meu diretor de obra pediu, para falar sobre o amor de mãe. Eu tenho duas notas que foram vinculadas que chamam muito a minha atenção. Primeiro é essa aqui, ó. Mãe corajosa se lança ao rio para salvar seu filho do crocodilo na Indonésia. Aí diz assim, ó. Na Indonésia, uma mãe salvou seu filho de 11 anos quando arrastado por um crocodilo ao rio, de forma mortal. O incidente aconteceu em determinada vila na Indonésia. O menino chamado Yati, de 11 anos, foi ao rio, perto de casa, para buscar água, quando de repente um crocodilo mordeu a sua mão e começou a arrastá-lo ao rio. Ao ouvir os gritos do menino, sua mãe, de 37 anos, lançou-se imediatamente ao rio para ajudar. Disse a mãe: mergulhei no rio simplesmente para arrancar o meu filho da mordida do crocodilo. E quando eu me aproximei dele, o crocodilo nos soltou e foi embora. Não me importava se havia outro crocodilo que pudesse me atacar de súbito. Estava focada em salvar o meu filho, que já havia sido arrastado a 15 metros da margem. Disse a mãe corajosa. O menino foi levado ao hospital com múltiplas feridas por todo o corpo, mas em especial sofreu sua mão esquerda, pela qual foi arrastado pelo médico. E o próprio jornal mostrou uma foto do menino hospitalizado. A outra matéria, essa aqui, mãe morre após interromper quimioterapia para salvar o bebê.
durante o tratamento de um câncer de mama, funcionária pública de Araraquara, de 27 anos, descobriu que estava grávida. Após orientações dos médicos, ela decidiu abandonar a quimioterapia para tentar salvar o filho e apenas monitorar a doença. Entretanto, no dia 14 de abril, ela piorou e foi realizada uma cesariana de emergência. O bebê nasceu com 6 meses e está internada na UTI neonatal, mas a mãe não resistiu e morreu uma semana depois. Na verdade, a Bíblia mesmo cita e compara o amor de mãe mais próximo ao amor de Deus. Quantas referências bíblicas nesse sentido? O que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor da mãe. E quando eu leio essa matéria, eu percebo assim que as mães esquecem de si mesmas para salvar o filho. Tanto no caso do crocodilo, como nesse outro caso, depois saiu a foto da criança com o pai. A foto da criança com o pai e a mãe que já tinha falecido. Irmãos, o amor de mãe, o que podemos comparar? Como falar dessa guerreira, dessa heroína, dessa incansável, dessa que fica com fome, que fica com sono, para dar o melhor pelo seu querido filho? A Bíblia cita o exemplo de uma mãe heroína, mas pouco conhecida, está em 2 Samuel capítulo 21. Eu quero considerar esse texto, apesar de longo, mas eu quero considerar com os irmãos. 1 Samuel 21. Aqui tem uma história de uma mãe que ela não é reconhecida, assim, geralmente não ouvimos falar dela. O nome dela se chama Rispa. Ela diz assim: olha, houve uma grande fome no período do rei de Davi durante 3 anos seguidos. Davi orou muito ao Senhor pedindo solução para esse problema. Então o Senhor lhe disse: o período de fome caiu sobre o seu reino por causa do crime cometido por Saul e sua família. Eles mataram os gibeonitas, houve muito sangue derramado. Assim Davi convocou os gibeonitas. Eles não fazem parte do povo de Israel, porém era o povo que havia restado da nação dos amorreus. Israel havia feito um acordo para poupar esse povo. Saul, porém, devido a um exagerado zelo patriótico, procurou destruir os gibeonitas. Davi perguntou aos gibeonitas: que farei por vocês para compensar o mal que vocês receberam de Saul? Que faremos para que vocês se juntem a nós e orem também ao Senhor do céu para que nos dê a sua bênção? Bem, dinheiro da família de Saul não nos interessa, falaram os gibeonitas. E também não nos cabe matar qualquer israelita para que sejamos vingados. Que faria então? Perguntou novamente Davi. Por favor, diga-me o que vocês me pedirem e eu farei. Bem, responderam eles: dê-nos 7 dos filhos de Saul. Queremos que os filhos do homem que fez tudo para nos destruir e eliminar todo o território de Saul. Nós os enforcaremos diante do Senhor, em Gileade, na cidade do rei Saul. Muito bem, disse o rei, farei o que pede. Davi poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, por causa de um juramento religioso feito entre ele e Davi, e Jonatas, filho de Saul. Porém, entregou aos gibeonitas os 2 filhos de Rispa, Aroni e Mefibosete.
Rispa era filha de uma das esposas de Saul, porém Armoni e Mefibosete eram netos de Saul. Também entregou mais outros 5 netos de Saul, filhos de sua filha Merabe e seu esposo Adrião. Os homens de Gibeon levaram os 7 netos de Saul para a montanha, e lá diante do Senhor foram todos enforcados. Isso se deu justamente no começo da colheita de cevada. Encerrando a leitura, versículo 10 diz assim: então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro, com ele fez um abrigo sobre a rocha e ficou ali desde o começo da colheita até o dia que as chuvas do outono caíram sobre os 7 povos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Vejam só, irmãos, esse relato bíblico. Rispa, em algum momento ela sentiu o prazer de morar no palácio. Era concubina do rei Saul. Teve a alegria de ter 2 filhos do rei, futuros reis, por causa da imprudência de Saul, querendo matar os gibeonitas. Não esquecendo que no dia de Josué foi feito um pacto para que os gibeonitas não fossem eliminados. E agora Saul queria, porque queria eliminá-los. E deixa que os gibeonitas pediram: olha, nós queremos que 7 da família de Saul sejam mortos. E entre os 7, 2 foram os filhos de Rispa. Rispa quer dizer pedra viva ou pavimentação. O texto diz que ela era uma excelente mãe. Ela fazia de tudo para que os seus filhos vivessem de uma forma digna. O impressionante é que quando seus filhos foram enforcados, diz o texto que ela pegou um pano e ficou lá próximo aos corpos, afugentando as aves, os animais peçonhentos, os animais carnívoros, para que não destruíssem os corpos de seus filhos e os demais também. Diz o texto que ela passou 6 meses ali de jejum, de luto pelos seus filhos. 6 meses protegendo. Aí ficamos pensando, por que ela fez isso, né? Até porque seus filhos já estavam mortos mesmo. Mas isso aqui fica uma lição do que uma mãe é capaz de fazer. Na verdade, o amor de mãe é sem igual. Em casa, o filho sempre pergunta: mãe, a senhora viu os meus sapatos? Em casa, o filho pergunta ou diz: mãe, eu estou com fome. Em casa, o filho diz: mãe, a senhora pode me ajudar com a tarefa? Em casa, o filho diz: mãe, brinca comigo. Em casa, o filho diz: mãe, como eu estou? Aí fica uma pergunta, e o pai? Que hora que o filho pergunta? O filho chega e pergunta: mãe, ou pai, cadê meu irmão? A mãe, ela é a médica, ela é a conselheira, ela é a costureira,
ela é a psicóloga, ela é a amiga, ela é tudo. Tudo. Na verdade, o estadista americano, Abraham Lincoln, 16º presidente, disse: aquela que embala o berço é aquela que governa o mundo. Ninguém tem tanta influência sobre o filho como uma mãe. Na verdade, hoje se fala muito de empoderamento feminino. Mas o maior empoderamento feminino é a capacidade de educar a próxima geração. Isso é empoderamento feminino. É a capacidade de moldar o caráter. Que ninguém faz isso. Irmãos, a mãe é aquela que nos pequenos detalhes ela mostra como o filho deve agir, como o filho deve se portar, como o filho deve fazer. É aquela que faz o amor, o carinho, de forma incansável. Falando de Rispa, nós queremos tirar 3 princípios. 3 princípios básicos dessa missão. Porque é um grande privilégio, tem uma grande responsabilidade. Porque Deus vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Apesar do grande privilégio, da grande honra, é uma grande responsabilidade. E o inimigo trabalha para que essa responsabilidade seja negligenciada, seja terceirizada. O primeiro princípio é o princípio da instrução. O princípio da instrução, o texto diz assim: e não deixe de ensiná-las aos teus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. A mãe, o pai, mas especialmente a mãe, quem sabe tem mais tempo em casa com os filhos, e aquela, o filho está se arrumando e ela está dando as instruções. O filho está saindo e ela continua dizendo: cuidado, olha o trânsito, olha na travessia da rua, cuidado, meu filho. E aquela que está instruindo dia e noite. O princípio da instrução, dá para imaginar Rispa quando seus filhos ainda em casa, no palácio, e ela instruiu os filhos para se tornarem bons homens. A Bíblia Inspirada diz assim, irmãos: olha, pais, nunca se contentem em ver seus filhos crescerem separados de Cristo. Nunca estejam à vontade, enquanto eles estiverem frios e indiferentes. Clamem a Deus dia e noite. Isso nós ouvimos da irmã Fabiola. Clamem, nunca fiquem contentes em saber que os filhos estão afastados da fé, ou não querem participar, não querem interagir. O princípio da instrução: instrui o menino no caminho de Deus. O fato é que muitos, ainda que afastados da igreja, mas têm a devida instrução, foram instruídos. Pode fazer tudo, mas não pode abrir mão da instrução que recebeu. Não tem como deixar do lado. O segundo princípio, irmãos, é o princípio da proteção. Os irmãos viram no texto que Rispa colocou um pano na rocha e foi protegendo seus filhos mesmo de mortos. A Bíblia faz referência a uma galinha que protege seus filhos. Ela abre as asas
E os filhinhos entram ali embaixo, ali tem proteção, ali tem uma temperatura agradável. E vai pegar o quentinho da galinha. Ela enfrenta o jacaré, ela enfrenta a cobra, ela enfrenta qualquer... Ela defende seus filhos com as unhas. O princípio da proteção não se faz necessário. Mas olha esse texto aqui, ó. Muitos filhos se erguerão no juízo e condenarão seus pais, por não os haverem reprimido, e os acusarão de serem destruídos. A falsa compaixão e o amor cego dos pais faz com que eles desculpem as faltas dos filhos, passando-as sem correção, e os filhos se perdem em consequência disso, e o sangue de sua alma recairá sobre os pais enfermos. Na verdade, é por muito amar os filhos que os pais não devem passar por alto a correção. A mãe deve corrigir e deve mesmo, sabe por quê? Porque ama, porque Deus assim faz conosco. O que a Bíblia diz? Ele corrige a quem? A quem ele ama. As vozes, a voz do pai, da mãe, não pode passar por alto a instrução, a correção. Em tudo aquilo que é nocivo, que é prejudicial. E hoje nós ficamos até olhando filhos dependentes das telas 24 horas. E precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque nossos filhos podem estar se perdendo dentro da nossa casa. Sabe, quando o pai vai ao filho dizer: meu filho, está na hora de guardar o celular. Sabe, quando a mãe diz: meu filho, chega. E quantas vezes o filho começa a chorar. Irmãos, o que nossos filhos estão acessando? O que eles estão assistindo? E Satanás tem usado esses meios para que nossos filhos se percam dentro de casa, e nós muitas vezes achamos que eles estão seguros, estão guardados, e ali jaz o perigo. O princípio da proteção exige regras, exige limites. Tudo deve ter regras, limites. Mesmo as coisas boas devem ter regras. E nesse universo da tecnologia, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. O terceiro princípio e último é o princípio do amor. O princípio do amor. Olha o que diz o texto: a melhor maneira de reformar o caráter e regular a conduta de sua família é através do princípio do amor. Ele é verdadeiramente uma força e realizará aquilo que nem o dinheiro, nem o poder jamais pode fazer. O princípio do amor é o princípio indispensável para as nossas casas, para os nossos lares. O princípio do amor, ele tem mão dupla, de pai para filho e de filho para pais. Eu falo aos filhos neste momento, todos somos filhos. Como que temos tratado nossos pais? Como que temos tratado os nossos pais, nossas mães? Teve, em algum momento, teve um velório aqui, que eu acompanhei o corpo e os demais irmãos que foram também ao cemitério. E quando chegou lá no cemitério, quando o pedreiro
pipoca ali, passa o cimento ali na boca da urna. E ali tem algumas frases. E eu chamei um irmão que estava lá. Eu disse, irmão, vamos olhar essas frases aqui. Cada frase tão bonita, né? E em uma das urnas tinha uma frase: mamãe, eu te amo. A senhora é inesquecível. Palavras sem repetir aqui. E eu fiquei pensando, e até falei para o irmão: será que essa mãe ouviu essas palavras? Será que esse filho falou essas palavras para a mãe? Será que nós temos tratado nossos pais, nossas mães assim, dando-lhe alegria, dando-lhe um abraço, dando-lhe a devida honra? Dia das Mães. Qual é o Dia das Mães? Todos os dias. Dia das Mães, todos os dias. Todos os dias, não apenas segunda, domingo de manhã. Todos os dias, Dia das Mães. Pesados irmãos, pesadas mães, eu quero deixar aqui meus parabéns a todas. Porém, como filhos, será que merecemos parabéns? Porque temos tratado de uma forma honrosa os nossos pais? Faça uma autoavaliação. Você que tem a sua mãezinha ao lado, você que tem a sua mamãe, dê vida, convida, dê vida à sua mãe. Abraçando, ajudando nos deveres de casa, fazendo com que ela continue sendo a pessoa que é e vivendo longos dias para a honra e glória de Deus, para a nossa felicidade, que naquele dia estejamos no lar celestial com todos